Oi amorzinho, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje eu tô aqui pra conversar com você algo que eu quero que você considere, se quiser. E se você não achar que faz sentido o que eu tô falando, só desconsidere e passe pro próximo vídeo, sei lá, de me mostrando minha estante, falando sobre os jogos e qualquer outra coisa, tá bom? Porque eu tava pensando agora, na verdade, eu nem ia gravar vídeo pro YouTube hoje. Mas eu comecei a pensar agora que acho que a lei da atração realmente existe e realmente funciona. E que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja e o que a gente quer. Sério. Porque eu acho que tudo que eu tenho na vida hoje, ou tudo que eu fiz na vida hoje, é reflexo de alguns desejos que eu tive lá atrás, ou que eu tenho atualmente também, e às vezes é até de uma forma inconsciente. A gente pode manifestar de forma consciente também, mas muita coisa acontece de forma inconsciente. Porque eu contei já pra vocês que quando eu era adolescente, criança, eu era gordinha e assim, com um pouquinho peito. E eu sempre via as meninas de peito, assim, sabe? De peito. Isso ficou engraçado. Na rua ou na praia, porque eu morava no litoral, e eu pensava, nossa, que lindo, eu queria tanto ter, eu queria tanto ter, eu queria tanto ter. E, tipo, acabou. Era uma coisa que eu nem considerava fazer, porque eu morro de medo de fazer cirurgia. Eu morro de medo. Na verdade, se alguém perguntasse assim, você vai fazer cirurgia alguma vez na vida? Eu falaria, não, claro que não. Que coisa, que não sei o que, descredibilizava, até porque eu achava meio bobo quem fazia cirurgia plástica, porque a gente nasce do jeito que a gente é. Só que quando eu fiz assim uns 20 anos, eu pensei, vou fazer. E aconteceu. Aí você fala, mas isso é algo muito pequeno. Olha, uma vez na minha formatura, eu passei de frente para uma loja e eu olhei um vestido e eu falei, nossa, que vestido lindo. Queria tanto usar esse vestido na minha formatura, só que era um vestido muito caro, era tipo R$ 500 na época, que hoje em dia é, sei lá, muito mais caro, quase o dobro, não sei fazer conversão de dinheiro. E para um vestido, né, que você vai usar uma vez na vida. E no dia seguinte, a minha tia chegou e falou, olha, eu comprei um presente pra você. E era exatamente o vestido que eu queria. E daí, com várias outras coisas isso aconteceu. Até jogando RPG, quando eu ia jogar uma dungeon muito difícil, uma vez eu joguei a Tumba dos Horrores, que é do Axera, que é super difícil. E era tipo uma competição entre as pessoas do grupo, e é super difícil realmente conseguir. Só que na minha cabeça eu ficava assim, eu vou conseguir. E se eu conseguir, não, eu não falava se eu conseguir, eu falava quando eu conseguir, eu vou comprar tal coisa pra mim. E quando eu conseguir vai ser assim, eu vou falar com tal personagem. E sim, foi super difícil jogar a Tumba dos Horrores. Super. Mas eu consegui fazer e sem o mestre roubar nem nada, eu juro, eu levo o RPG muito a sério. E eu consegui. O meu companheiro, né, o meu amigo que tava jogando comigo ajudou, é claro, a gente conseguiu. Mas eu acho que isso da gente manifestar nossas vontades, consciente ou inconscientemente, acaba mudando muito, né, as realidades que a gente vive. Por exemplo, eu tava voltando pra essa história do RPG há muito tempo sem jogar RPG. Há uns 6, 7 meses sem jogar. Inclusive, eu só tava falando de jogos aqui no canal, que era o que eu mais tava fazendo. Eu até não tava assistindo tanto anime assim, tava mais jogando. Só que, de repente, assim como quem não quer nada, o mestre que tava sumido há vários meses voltou a narrar. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a lei da atração? Quando, no final do ano passado, sabe aqueles planners com imagem que a gente faz? Eu não sei o nome, mas é tipo um mapa visual das coisas que você quer fazer. Eu acabei pensando, eu vou colocar bolsas caras, vou colocar mulheres lindas, bronzeadas pra eu ser assim, eu vou colocar uma viagem pra não sei o que. Mas chegou na hora e eu acabei colocando as coisas que eu realmente gostava, que foi coisas de livro, de jogo,
coloquei imagens dos meus personagens de RPG que eu gosto, coloquei coisas que eu realmente gosto. Não que eu não goste, por exemplo, de ser bonita, eu gosto, senão eu não ia me esforçar tanto, não ia querer emagrecer, não ia na academia, eu não ia passar maquiagem todos os dias, mas essa também não é a coisa mais importante na minha vida. Antes disso, tem várias outras coisas que são mais importantes na minha vida, principalmente ser feliz. E daí eu coloquei lá fotos de RPG que não sei o que, e começou assim. Não surgiu de mim a ideia de voltar a jogar RPG, eu não pedi, porque eu não fico pedindo as coisas pros outros, as pessoas fazem as coisas pra mim se elas querem. E o mestre falou assim, eu tava vendo aqui uma campanha que seria legal, vamos jogar? Claro que eu não sou boba, a gente não recusa RPG se a gente gosta. Se você gosta de RPG, já jogou, você sabe como é difícil encontrar mesa, como é difícil uma campanha chegar até o final. E eu aceitei. E esse jogo, que era pra ser esporádico, tipo, a cada 15 dias, uma vez por semana no máximo, tem se perdurado, entendeu? E até eu tô começando a estudar o sistema de Pathfinder, que eu falei até que eu comecei a jogar, que foi justamente Pathfinder, pra poder narrar também, o Kingmaker. E olha como que as coisas são, né? Interessante. E assim, do ano passado pra cá, eu emagreci uns 15 quilos. Se você me acompanha, se você for ver uns vídeos mais antigos meus, você sabe. Eu já tava magra, mas agora eu tô bem mais magra. E era assim, porque na minha cabeça, e eu acho que isso foi muito inconsciente, eu queria saber como é ser mais magra, porque eu sempre fui a magra que é mais pro gordinho. E eu queria saber, poxa, como que vai ser se eu emagrecer? Será que vai ficar bom? Porque... E daí eu sempre... mulher procura, né, ângulo. Aqueles ângulos assim que eu meio de lado. Eu sempre fico mais magrinha. E eu comecei a tirar foto nesse ângulo e etc. E daí, de repente, de uns meses atrás, meu professor da academia, eu fui falar com ele, ele falou assim, olha, você tá muito bem, mas pra você chegar onde você quer, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, porque realmente, depois que eu emagreci, tipo, 10 quilos, eu parei de fazer dieta, porque eu gosto de comer. Só que aí eu pensei, realmente, porque eu cheguei tão longe e eu não vi como é o que eu tava fantasiando, idealizando. E, tipo, esse mês não foi com tanta dificuldade assim. Eu emagreci. Tanto que, nossa, meu rosto tá muito fino, meu nariz tá grande. Eu sendo muito sincera, de rosto, assim, eu não gostei. Mas a cintura ficou muito bonita. Deu uma diferença, assim, do bumbum pra cintura, ficou muito bonito. E é muito estranho. A parte aqui de cima eu não gostei tanto da parte de baixo. Eu gostei. E aí eu tô vendo o que eu vou fazer em relação a isso. Mas olha que estranho, como a gente manifesta nossas vontades. Isso com tudo, com o trabalho. Pensa, algo que você queira de verdade, mas não pode ser uma coisa que você queira mais ou menos, uma coisa que você queira de verdade. Vai acontecer, eu não sei, mas acontece. Eu tava namorando não namorando um cara, não. Namorando uns sofás na Amazon. Eu já tenho sofá. Só que de repente, você acredita que um parente meu vai me dar justamente o que eu tava namorando? Eu nem falei pra ninguém que eu queria exatamente aquele. Isso é muito estranho. E você também já acordou com a sensação, tipo, hoje vai ser um bom dia, ou hoje eu vou ganhar dinheiro, e de repente a sua intuição tá certa e aquilo realmente acontece? É muito estranho. Eu não sei se isso tem a ver com a lei da atração ou o que exatamente. Outra coisa que aconteceu recentemente é que eu fazia os vídeos pro YouTube e de repente eu achei que a minha boca era muito pequena. Muito pequena. E eu baixei, eu nem cheguei a usar um editor pra ver como seria se a minha boca tivesse preenchimento. E assim, era algo que eu nunca aceitava que eu queria fazer também, é igual o lance do silicone. Se alguém perguntasse pra mim, eu ia falar, não, que viagem, coisa de patricinha, não sei, que viagem. E daí eu fiz, eu vi, eu ficava vendo, eu ficava refletindo sobre. E um mês depois chegou, tipo, uma promoção do preenchimento labial na metade do preço. Eu não ia fazer pelo preço integral, de jeito nenhum, porque, assim, não querendo ser metida, não, mas eu acho meu rosto bonito. Tirando o nariz agora, parece que eu tô no nariz gigante. E olha que meu nariz sempre foi pequeno e fino, ó.
viu? Mas eu acabei aceitando fazer e eu consegui exatamente aquilo que eu queria. É muito estranho. Eu queria me mudar. Eu me mudei, por exemplo, eu morava em outra casa uns meses atrás e eu ficava assim, ai, essa casa é muito pequena. E eu ficava assim, desenhando como seria uma casa maior, né? Porque realmente a casinha lá era bem pequena. Eu tenho bastante bugiganga, sabe? Eu não tenho móvel, eu tenho muita bugiganga. Coisinha pra lá e pra cá, tu não imagina. E eu precisava de uma casa com armários, etc. E acabou acontecendo uma série de ocorrências que eu consegui me mudar pra uma casa um pouco melhor, não é tipo, ah, meu Deus, mas que tinha as coisas que eu queria e pelo preço assim parecido, né, igual, por assim dizer. Isso é muito estranho. Eu acho que onde eu tô querendo chegar com essa conversa é que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente quer, porque as nossas vontades, eu não sei se isso é papo de maluco, mas eu tava pensando, as nossas vontades acabam influenciando o mundo que a gente vive. O que a gente pensa sobre as outras pessoas, como nós enxergamos nós mesmos. É muito importante a gente se enxergar sempre como pessoas competentes, capazes, nos enxergarmos muito além do que os outros nos enxergam, porque só a gente sabe o que se passa no nosso coração. Claro que os exemplos que eu dei aqui pra você foram superficiais, né? Foram bastante superficiais, mas esse lance que eu tô querendo dizer, chegada, lei da atração e tudo mais, aconteceu em outras coisas da minha vida também. Um pouco mais sérias até. Então, é muito importante tomar cuidado. Não sei se é o acaso, não sei se é coincidência, mas eu acho que onde eu tô querendo chegar é que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pensa sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor. Bem, amorzinho, foi isso o vídeo de hoje. Foi só mais uma conversa com você e eu espero que você tenha gostado, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!